Pessoal, vamos agora entrar na parte final desse nosso resumo, né, de grandezas vetoriais e operações com vetores. Agora, seguindo com o vídeo 5, vamos começar a relembrar os tipos de multiplicação de vetores que a gente tem. São dois tipos, né? O produto escalar e o produto vetorial. Aqui, desculpa, eu escrevi errado, é produto escalar. Okay? E o produto vetorial de dois vetores, que a gente vai ver depois na sequência, tá? Então isso aqui, de novo, são operações e conceitos que vocês já viram lá no curso de Geometria Analítica, né, e Álgebra Vetorial. Aqui a gente só vai relembrar algumas propriedades gerais, tá? E fazer alguns exemplos. Então vamos começar com o caso do produto escalar, tá? É um tipo de multiplicação entre dois vetores que tem como resultado um número, ou seja, uma grandeza escalar, tá? Por isso que essa operação é chamada de produto escalar, tá legal? Então, nos vídeos anteriores a gente viu um tipo de operação muito simples, né, que é pegar um vetor e multiplicar por um número. Depois aprendemos a operar com vetores adicionando ou subtraindo dois ou mais vetores, né? Foi um outro tipo de operação que a gente viu, ou seja, cálculo de resultante de dois ou mais vetores. E por último a gente viu a representação analítica de vetores, tá? Agora, no caso do produto escalar, então, como que a gente define essa operação? É uma operação que é definida da forma que está colocada aqui, ó. Sempre que eu falo assim, eu estou definindo uma operação ou estou definindo uma grandeza, significa que eu estou literalmente inventando aquela operação, inventando aquela grandeza, tá? O que a gente define, né? O que a gente inventa como sendo o produto escalar de um par de vetores. Então, se você tem lá um vetor A e um vetor B, sejam, né, dois vetores A e B formando um ângulo θ qualquer entre eles, tá? A gente define o produto escalar da seguinte forma: A escalar B, ou produto escalar de A com B, que a gente representa por esse ponto, né, mais grosso, né, mais espesso, né, é A escalar B, por definição, módulo do vetor A, módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, o produto escalar é uma operação que, dados dois vetores, essa operação resulta no número, ou seja, resulta na grandeza escalar, tá legal? Onde, né, esse ângulo θ é o ângulo entre eles. Geometricamente, gente, o que significa, como que a gente interpreta, né, essa operação chamada produto escalar? A gente pode olhar da seguinte forma: digamos que você tem aqui o vetor A, o vetor B, né? O que é a projeção ou o módulo da projeção do vetor A sobre o vetor B? Vamos pegar a extremidade aqui desse vetor, a ponta dele, né? E vamos trazer perpendicularmente ao vetor B, né? Ou seja, eu quero achar aqui a sombra, né? A projeção que o vetor A exerce, né, no vetor B, tá? Então, a sombra de A sobre B. Ué, gente, se esse ângulo é θ e esse cara aqui é 90, quanto que vale esse pedacinho aqui, ó? Quanto que vale a projeção do A sobre B? Esse pedacinho aqui não é justamente A cosseno de θ, né? O cateto adjacente aqui, ó, tá colado no ângulo. Então, é A cosseno de θ. Que é justamente o que eu tenho aqui, né? A cosseno θ vezes o B. Então, o produto escalar de A com B é a projeção de um vetor sobre o outro, por exemplo, a projeção de A sobre B, que é A cosseno θ, vezes o outro vetor, né? Então, por definição, geometricamente, o produto escalar é o módulo de um vetor vezes a projeção do outro vetor sobre ele. Então, ó, módulo de um vetor, que é o B, vezes a projeção do outro vetor sobre ele, que é o meu A cosseno θ. Tá legal? Tem muitas leis, para que isso serve, né? Tem muitas leis físicas, como a gente vai ver, que são escritas, né, de uma forma mais compacta, de uma forma mais simples, usando o produto escalar e produto vetorial também, que a gente vai ver depois, tá? Então, por exemplo, lá no capítulo de trabalho e energia, a gente vai definir uma grandeza física chamada trabalho mecânico de uma força. O trabalho mecânico de uma força tem a ver com transformações de energia entre um agente externo e o corpo que está sofrendo a ação de uma força, tá?
A gente vai ver isso depois, tá? Então, essa grandeza chamada trabalho é expressa na forma de um produto escalar, tá? Então, são definições que, no primeiro momento, parece que é uma coisa muito arbitrária, né? Mas, à medida que você vai estudando, você vai vendo a utilidade dessas definições, tá legal? Então, essa aqui é uma delas. Então, tá, gente. Usando a definição de produto escalar, né? Módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles, vão aplicar essa definição para o caso particular dos vetores unitários e JK, que são os vetores que definem os eixos cartesianos x, y, z. Né? Então, pela definição, o que seria o produto escalar do vetor unitário I com ele próprio? Né? O que é I escalar I? Ué, I escalar I, ó. I escalar I vai ser o módulo do primeiro, que é 1, é o vetor unitário, módulo do segundo, que é 1 também. Qual que é o ângulo de um vetor com ele mesmo? Né? Qual que é o ângulo de um vetor com um outro que é paralelo a ele? Ué, esse ângulo é 0. Cosseno de 0 é 1. Né? Então, I escalar I, ou, mesma coisa, J escalar J, unitários, né? K escalar K, qualquer um desses produtos escalares aqui, pela definição, vai dar 1. O resultado dessa operação aqui é 1. E aí, também pela definição, se eu fizer I escalar J, ou I escalar K, ou J escalar K, esses três produtos escalares aqui, pela definição, é 0. Esses três produtos escalares são 0. Né? O produto escalar de um vetor com o outro que é perpendicular a ele, por exemplo, né? O I e o J, ou o I e o K, ou o J e o K, o produto escalar entre eles tem que ser 0, porque eles fazem 90 graus entre si. Né? Então, por exemplo, o produto escalar do I com J, produto escalar de I com J, módulo de I, módulo de J, cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Né? Então, o produto escalar entre dois vetores perpendiculares entre si é sempre 0. Tá? Então, dada essa definição e dada essas propriedades aqui dos vetores unitários em JK, eu quero escrever o vetor A na forma analítica, o vetor B na forma analítica, igual a gente já viu, e calcular o produto escalar a partir das componentes. Será que isso é possível? Né? Como é que vai ser esse resultado? Ou seja, aqui é a definição, beleza. A escalar D é igual a esse troço. Mas será que eu consigo achar uma outra estratégia, além da definição, para calcular esse camarada através das componentes dos vetores? Essa é a minha tarefa a partir de agora. Né? Eu quero achar uma fórmula para esse camarada a partir das componentes cartesianas desses vetores. Tá legal? Então, isso aqui é a definição, mas eu quero calcular essa mesma grandeza usando as componentes. Tá? Então, ó, A escalar B é AX na direção I mais AY na direção J, AZ, K. Produto escalar com o vetor B, BXI mais BYJ mais BZ na direção K, também escrito na forma analítica. Né? Quero achar o produto escalar desse negócio e achar uma fórmula, tá? Em termos dessas componentes. Ué, eu vou fazer o seguinte, gente, o produto escalar, para eu calcular esse produto escalar usando as componentes, eu vou aplicar a propriedade distributiva, tá ok? O produto escalar obedece à propriedade distributiva idêntica à multiplicação de números. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, pegando esses números aqui, eu vou multiplicar cada um desses termos pelo segundo parênteses e chegar na expressão final. Né? Então, vamos fazer passo a passo aqui. Ó. Vamos pegar o primeiro camarada aqui com o primeiro de lá. Né? Então, vamos fazer esse produto escalar aqui. Ó. Esse com esse. Tá ok? AXI, produto escalar, BXI. Ué, multiplicando esses dois camaradas, eu vou ter AX vezes BX, que são números, né? A multiplicação de número normal. Então, isso aqui é igual AX vezes BX, AX vezes BX, e aí eu vou ter produto escalar de I com o próprio I. Produto escalar de I com I é 1, né? Então, vezes uma unidade aqui. Ó. Mais o primeiro termo desse parênteses com o segundo de lá. Então, o primeiro daqui com o segundo de lá. Vai ser AX BY, estou fazendo passo a passo aqui, tá, gente? AX vezes BY, multiplicação de números, né?
I escalar J. Ué, mas I escalar J é zero. Né? Então, esse segundo termo aqui, ó, vezes zero, é zero. Né? Mas, ao todo vão ser 9 termos, né? Porque são 3 daqui e 3 de cá. O primeiro termo daqui com o terceiro termo de lá. AX BZ mais AX BZ. Vou ter agora I escalar K. I escalar K, I escalar K é zero. Então, vezes zero. Né? Mas, agora vamos pegar o segundo termo aqui desse parênteses e multiplicar pelo segundo parênteses todo lá. Então, vamos pegar aqui ó, o segundo daqui com o primeiro de lá. AY BX vezes J escalar I. J escalar I, né? I escalar J ou J escalar I é zero. Tá? Aliás, eu esqueci de mencionar isso, né? Mas eu acho que é meio óbvio. A escalar B ou B escalar A é a mesma coisa, né, gente? Porque multiplicar AB ou BA, tanto faz. Então, o produto escalar, ele é comutativo. J escalar I ou I escalar J é a mesma coisa. Tá? Mas, o segundo daqui com o segundo de lá. Esse não vai dar zero, né? Eu vou ter AY, BY, vezes o que, gente? Vezes J escalar J. J escalar J é 1. Né? Então, vezes 1 aqui. Mais o segundo daqui com o terceiro de lá. AY, BZ, vezes J escalar K. J escalar K é zero. Mais a última linha agora. Já deu para sacar, né, que os termos que envolvem, os termos cruzados, né, Y com X, X com Y, Y com Z, esses termos vão zerar. Só vai sobreviver os termos correspondentes, né, AXBX, AYBY, AZBZ. Né? Mas vamos continuar aqui. O terceiro elemento aqui desse primeiro parênteses com todos os outros de lá agora. Então, o terceiro aqui com o primeiro A. Vai sobrar o quê? AZBX vai ficar AZBX, K escalar I, que é K escalar I ou I escalar K, a mesma coisa, né? Vai dar zero. Mais terceiro daqui com o segundo de lá, AZBY, K escalar J. K escalar J ou J escalar K é zero. Mais o último termo que vai ser diferente de zero, né? O terceiro daqui com o terceiro de lá. Então, AZ, BZ, K escalar K. E K escalar K é 1. Então, vai ficar AZ, BZ. Ou seja, o produto escalar de A com B, escrito em termos das componentes de cada um dos vetores, vai ser simplesmente a soma dos produtos das componentes correspondentes, né? Vai ser AX BX mais AY BY mais AZ BZ. Isso tudo aqui é o resultado de A escalar B. Então, a maneira de você calcular o produto escalar entre dois vetores utilizando as componentes dele. Tá? E aí, repara, gente, o seguinte. Essa expressão, junto com a definição, me permite, por exemplo, calcular o ângulo entre dois vetores. Se eu conheço as componentes x, y, z de dois vetores, eu consigo calcular o produto escalar usando aquela fórmula, consigo calcular os módulos dos vetores, né? Então eu vou conseguir achar o ângulo entre eles. Né? Então, uma utilidade do produto escalar é permitir calcular o ângulo entre dois vetores. Né? Então, isso aqui, desse resultado, eu tenho o seguinte, ó, isso implica que
A escalar B é AXBX mais AYBY mais AZBZ. Isso é o produto escalar. E, né, em termos das componentes. E o que é, pela definição, o produto escalar? É A vezes B, cosseno do ângulo. Isso é igual a A vezes B, cosseno do ângulo entre os vetores A e B. Então, isso me dá um método para calcular o ângulo θ, sabendo as componentes dos vetores. Isso aqui me dá o seguinte, que o cosseno de θ é esse troço, AXBX mais AYBY mais AZBZ, dividido pelo produto dos módulos. Né? Então, o cosseno de um ângulo entre dois vetores é AXBX mais AYBY mais AZBZ, dividido pelo produto AB. Onde A gente já sabe, né? A é o módulo do vetoral. O que é o módulo de um vetor tridimensional? É AX2 mais AY2 mais AZ2. E o B é a mesma coisa. Vai ser raiz de bx quadrado mais by quadrado mais bz quadrado. Então, conhecendo as componentes, eu conheço esse cara, eu consigo achar o cosseno do ângulo entre eles, consequentemente, eu consigo achar o ângulo entre dois vetores. Tá legal? Então, sabendo disso, vamos aplicar esse resultado, né, essa expressão aqui num exemplo. Tá? Então, vamos pegar uma situação onde a gente já sabe o ângulo entre dois vetores, tá? E aí eu quero aplicar essa fórmula e ver que ela vai me dar o resultado correto, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, exemplo. Então, olha só, gente, vamos pegar esse caso aqui bem simples, tá? Você tem aqui um vetor V, esse vetor azul aqui, ele tem duas unidades na direção X, duas unidades na direção Y, tá? E eu quero saber qual que é o ângulo que esse vetor faz com a horizontal. Tá na cara, né, que esse ângulo vai ser 45 graus, né? Porque se esse cara tem duas unidades no eixo X e duas no eixo Y, ele está justamente colocado na diagonal desse setor aqui do meu plano cartesiano, né? Desse quadrante aqui, né? Então esse ângulo tem que ser 45. Mas vamos aplicar essa fórmula aqui, ó,
e ver que vai dar 40, ver que esse ângulo vai dar 45. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar aquela expressão. Eu sei que o cosseno... O que eu quero aqui, gente? Eu não quero esse ângulo. Então, eu estou querendo o ângulo entre o vetor V e o unitário I. Tá? Então, eu quero saber o seguinte. Qual que é o cosseno? Usando aquela fórmula ali, ó, eu quero calcular o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor V e o vetor I. Né? É o vetor original V e o unitário I. Okay? Poderia achar esse outro ângulo aqui, né, que é o ângulo entre o vetor V e o unitário J. Poderia ser também, tá? Mas vamos trabalhar com esse aqui. Ó. Então, o cosseno do ângulo entre o V e o unitário I. Isso é igual as componentes x multiplicadas mais componentes y mais componente z dividido por esse produto. Nesse caso, tanto o vetor v quanto o vetor i não tem componentes z, né? Só tem componentes x e y. Então, eu vou ter o seguinte, qual que é a componente? Então, eu vou ter vx vezes a componente x do vetor unitário i mais vy vezes componente y do vetor unitário i dividido por aquele produto, né, que é o produto dos módulos dos vetores. Tá? Então, nesse caso aqui é muito simples. Isso aqui vai ser componente x desse cara vezes componente x do meu vetor unitário i. Ok? Componente x desse cara é 2. Vezes componente x desse cara. Olha, gente, o vetor unitário i ele tem módulo 1, né? Então, o componente x dele é justamente 1. Mais componente y do vetor v é 2. Qual que é a componente y do vetor unitário i? Gente, esse vetor unitário i está totalmente na direção do eixo x. Então, ele não tem componente vertical. Né? E esse camarada aqui não tem componente z e muito menos esse aqui. Então, o cosseno do ângulo entre eles é 2 dividido pelo produto dos módulos. Né? Qual que é o módulo do vetor v, gente? Módulo do vetor v. É um vetor bidimensional. O que é o módulo de um vetor? Isso é simplesmente v, que é raiz da soma quadrada das suas componentes. Né? Então, vai ser raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso é simplesmente a raiz de 8, né? Que vai dar 4 mais 4, é raiz de 8. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2. Ok? Então, o cosseno do ângulo entre o vetor v e o eixo x é 2 vezes 1, 2, dividido pelo produto dos módulos. Então, eu vou ter o módulo de V e o módulo do unitário I, que é 1. Né? O módulo do vetor unitário é 1. Então, aqui no denominador, eu vou ter simplesmente 2 raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 dividido por 2 raiz de 2. Isso aqui é igual, simplifica aqui, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, o cosseno do ângulo entre o vetor v e o vetor unitário i, que é o que indica a direção do eixo x, né? Então, eu estou querendo saber o ângulo entre o vetor v e o eixo x, é simplesmente 1 sobre raiz de 2. Aí, se a gente fatora, né, aliás, se a gente racionaliza, né, esse número, é só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Eu quero sumir com essa raiz aqui de baixo, né, então multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, eu não estou fazendo nada, né? Não estou alterando nada. Né? Isso aqui vai me dar, então, raiz de 2 sobre 2. Cosseno desse ângulo é raiz de 2 sobre 2, ou seja, isso implica que o ângulo θ
que é o que eu quero achar, né? Se o cosseno de θ é isso, θ é o arco cosseno, que é a função inversa do cosseno, né? Isso é o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Ué, gente, qual que é o arco cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2? Isso é um ângulo notável, né? Se a gente lembrar daquela tabela trigonométrica, né, de ângulos notáveis, 30, 45 e 60, o ângulo, ou o arco, né, cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2, é justamente 45 graus. No caso, 45 graus, né? O seno é igual ao cosseno, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá legal? É um dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Tá legal? Então, como tinha que ser, né? Esse ângulo aqui é 45 graus porque ele está justamente na diagonal desse setor aqui do meu plano cartesiano. Como o ângulo inteiro é 90, esse cara aqui tem que ser 45, né? Nesse caso. Beleza? Aí, então, isso encerra a nossa revisão de produto escalar. E aí, no vídeo 6, a gente fala de produto vetorial, faz mais um exemplo, e aí encerra a nossa revisão de vetores. Aí, na sequência, a gente começa com a cinemática, né? Aí sim começa com a disciplina, com os conteúdos de física propriamente da disciplina Física 1. Okay?